Olá, meu irmão e minha irmã, paz e bem. Neste vídeo eu gostaria de lhe convidar a pensar comigo e a considerar se não há uma semelhança entre o movimento da extrema-direita brasileira, das estruturas religiosas que nós conhecemos e estudamos ao longo da história. Eu elenquei 7 semelhanças entre a atual extrema-direita brasileira e movimentos religiosos que se manifestaram ao longo do tempo. A primeira característica é que eles têm um projeto de salvação. Eles acreditam que a mensagem que eles carregam e eles mesmos são agentes de salvação do país, do Brasil, quem sabe do mundo inteiro, mas pelo menos aqui certamente, eles precisam salvar o Brasil de um perigo iminente. Que perigo é esse? É o comunismo, é a ideologia de gênero, é o processo de gaysificação de todos os nossos filhos, é a entrega do Brasil à Rússia, à China, ou a transformação do Brasil na Venezuela, em Cuba. Bom, seja qual for o perigo, seja qual for a ameaça, eles são a solução. Então, eles têm, em primeiro lugar, um movimento soteriológico de salvação. Salvação do país em face do perigo iminente. Em segundo lugar, eles são liderados por um Messias. A palavra Messias, uma palavra que tem origem no hebraico, significa ungido. Em grego, esta mesma palavra é Christos, o ungido, o escolhido por Deus para promover ou liderar este movimento de salvação. E sem dúvida nenhuma, esse Messias, que neste caso da extrema-direita brasileira é a pessoa de Bolsonaro, ele personifica, ele encarna todo o projeto de salvação. É por isso que é preciso defendê-lo, é por isso que é preciso tomá-lo nos braços e levá-lo, quase que impô-lo às outras pessoas. E ele é alguém que esteve quase morto, mas reviveu para nos trazer e nos liderar este momento de salvação. Então, a segunda característica é a presença de um Messias, de um escolhido, de um ungido para ser o líder do seu povo no processo de salvação. Em terceiro lugar, eles têm uma demonologia, essas entidades meio que fantasmagóricas que ameaçam os nossos filhos, os nossos entes queridos, e nós precisamos resistir a eles. Ninguém sabe muito bem o que é que são, mas são esses entes, esses vultos, esses espectros, é a ideologia de gênero, é o comunismo. Tudo isso nos ameaça, são os demônios a serem exorcizados no nome do Messias para que parem de nos ameaçar. Em quarto lugar, eles têm uma escatologia triunfante. Eles acreditam que vão ter a vitória. A palavra escatologia vem do grego escaton, que é fim, e logia, que é estudo. Eles têm uma previsão de um fim vitorioso, triunfante, em que, de fato, as portas dos quartéis se abrirão e perfilados sairão de lá soldados, tanques de guerra, e darão a vitória e o triunfo ao Messias, e é por isso que eles estão lá clamando nas portas dos quartéis, na expectativa do dia do advento, do dia do momento em que acontecerá a grande salvação do perigo e da ameaça que nos atordoa, que lhes atordoa, na verdade. Então eles têm isso que eu estou chamando de um final previsto, uma escatologia que olha para o futuro e diz: nós seremos vencedores. Em quinto lugar, eles exigem sacrifícios. Toda religião parte da necessidade de sacrifícios. É preciso tomar banho de chuva, passar os dias ao relento, há toda essa mobilização para que
possamos ser instrumentos e veículos para a transformação e para a salvação vindoura e necessária. Eles não apenas fazem isso, mas contribuições financeiras, eles entregam seus valores, seus bens, para que esta mobilização seja possível. Isso acontece em todas as estruturas religiosas. Em sexto lugar, eles fazem uma releitura da história para que essa releitura lhes dê a centralidade necessária. Eles olham para o passado e dão um novo significado ao passado. Assim como o cristianismo olhava para a Pax Romana, ou seja, a soberania que Roma teve sobre diversos impérios durante o advento, a manifestação de Jesus de Nazaré, e essa Pax Romana teria sido algo que Deus providenciou para que o evangelho se espalhasse por todos os cantos. Assim também o movimento da extrema-direita relê a história brasileira e a história mundial, fazendo coisas que me parecem um pouco estranhas. Por exemplo, dizendo que Fernando Henrique Cardoso e o PSDB eram entes ligados ao comunismo internacional. Essa era a leitura de Olavo de Carvalho, não é? Dizendo que o PT e Luiz Inácio Lula da Silva são comunistas. Isso revela uma ignorância terrível em relação ao que é ser comunista, mas eles falam que agora que o PT está no poder, então vão entrar na tua casa, vão tomar os teus bens, e tem um quarto vazio na tua casa, vão colocar um sem-teto para morar dentro da tua casa. Quer dizer, esses absurdos que não correspondem a qualquer elemento sério do que tem a ver com a tornar público, né, a expropriação dos meios de produção. Não se trata da violação do direito à propriedade privada, mas a violação do direito à propriedade privada dos meios de produção. Isso é a bandeira do comunismo. Nunca se pensou em tomar o teu celular, o teu computador ou a tua casa onde você reside, mas é preciso aumentar, amplificar, porque quanto maior é o mal, quanto mais terrível for o inferno, mais devoto será o religioso. Então, é preciso dar cores destacadas ao inferno para que a devoção no presente, do presente, se torne mais intensa. Então, eles fazem uma releitura, ressignificam a história. Não houve ditadura militar, o que houve, na verdade, foi um contragolpe, porque a ameaça comunista já estava presente desde aquela época. Todos nós sabemos que isso é um absurdo, nunca houve ameaça comunista no Brasil. Em último lugar, em sétimo e último lugar, eles são proselitistas. Eles fazem novos seguidores com a capacidade extraordinária. Muitas religiões, mas nem todas, mas muitas religiões, o cristianismo entre elas, são religiões que têm um desejo de tornar os outros adeptos de sua fé. Então eles são indivíduos que levam a mensagem e querem a conversão das pessoas àquilo que eles propõem. A extrema-direita é um grupo que faz não apenas proselitismo, mas faz também apologética, defesa de suas teses. Canais perigosíssimos como o canal Brasil Paralelo, campeão na releitura dos fatos, na distorção da história, na transformação e construção de novas narrativas sobre realidades conhecidas, mas que agora são transformadas, estão aí para fazer prosélitos. São esforços evangelísticos. Eu não utilizaria a palavra evangelístico, porque a palavra evangelho é uma palavra que vem do grego bom, angelio, notícia, a boa notícia. Eles são kakoangelions, eles levam a má notícia, a péssima notícia, a notícia que corrói a alma das pessoas, mas são eficazes nisso, em levarem as suas informações, as suas ideias e defenderem as suas teses. O que é que eu proponho em resistência a tudo isso? O que eu proponho é, em primeiro lugar, lucidez e consciência do processo que está em campo. Em segundo lugar, que nós que somos cristãos não venhamos a aderir, a deixar a nossa fé em Jesus de Nazaré, que é o nosso ungido, que é o Messias no qual acreditamos, e não o abandonemos
para aderir a um Messias que nos convida a fazer arminha. Terceiro e último lugar, nós devemos alertar as pessoas que estão sendo assediadas por esse movimento, para que não embarquem nisto. Deus abençoe a todos nós. Amém.